Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em Lucas 23. Nós vamos ler dos versos 39 a 43. Lucas 23, dos versos 39 a 43, e na minha versão diz o seguinte: Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, repreendendo-o, disse: Nem ao menos temes a Deus, estando debaixo da mesma condenação? Nós certamente com justiça, porque recebemos o castigo que merecem os nossos atos, mas este nenhum mal fez. E disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos ter um momento de oração? Senhor Deus, a Tua palavra será pregada neste momento, e quem é que pode fazer conhecer as coisas que são do alto, senão o Senhor mesmo? Creio na promessa de que nós recebemos a mente de Cristo por causa do Espírito Santo, que também recebemos por promessa a todo aquele que crê em Ti, conforme diz a Escritura. E nós cremos, Senhor Jesus, que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, conforme diz a Escritura. E que Teu Espírito Santo venha nos instruir a respeito desta palavra. Permita, Senhor Deus, que esta noite eu possa pregar Jesus, que eu possa pregar a Tua palavra, Senhor. Nos sustente com a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Muitos consideram que essa situação do ladrão da cruz é uma exceção. É uma exceção da vida cristã, pois ele não pôde ser batizado, não pôde discutir sobre batismo, não recebeu dons para a edificação da igreja, não discutiu doutrinas de salvação. Então é um caso excepcional, é um caso à parte. Nós, de alguma forma, somos privilegiados por ter essa capacidade ou essa oportunidade de debater assuntos que a Bíblia nos revela. Porém, eu quero dizer que esse episódio, na verdade, carrega doutrinas fundamentais. E o título da nossa meditação de hoje se chama A Doutrina, ou As Doutrinas do Ladrão da Cruz. O que esse ladrão da cruz pode nos ensinar, mesmo sendo um caso de exceção? E são doutrinas tão fundamentais que nenhum cristão, acredito, ousaria questionar. Entretanto, gostaria também de mencionar que essa exceção, na verdade, deveria ser a regra. Todos os homens pecaram, e o salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Então, essa situação de exceção que nós consideramos do ladrão da cruz, na verdade, deveria ser a nossa regra. Nós deveríamos padecer naquela cruz. Nós fomos separados do nosso Criador por causa da nossa transgressão. Se cada um fosse pagar pelos crimes, pecados, delitos e transgressões, por menores que sejam, cada ofensa que nós cometemos a Deus nos coloca à parte da presença do Senhor, porque, como já discutimos aqui hoje mais cedo, o nosso Deus é santo, Ele é rigoroso, Ele tem um alto padrão de santidade, um padrão que nenhum homem pode atingir por si mesmo. Então a cruz, para esse malfeitor, para esse ladrão, era um instrumento de reconhecimento de si. Eu sou o pecador, eu mereço isso aqui. Nós fomos condenados pelos nossos atos, eu mereço isso aqui. E essa consciência de si, esse reconhecimento foi capaz até de produzir um determinado espanto em relação à frase do seu colega, se assim podemos dizer.
Nem ao menos temes a Deus estando debaixo da mesma condenação? Será que você não consegue se reconhecer? Seu coração continua endurecido mesmo com a condenação cobrando sua culpa? O pecado sufocando, a morte se aproximando, a culpa trazendo agonia, e nem assim há um reconhecimento da sua condição de pecador? Quando você vai amolecer esse coração? Quando você vai se arrepender? Se para o outro ladrão era motivo de blasfêmia, para este ladrão que nós estamos mencionando, a cruz o fez saber quem ele era de fato: um pecador, um ladrão, um malfeitor. Imagine a multidão reconhecendo quem era aquele ali. Um ladrão carregando a sua merecida cruz. Neste caso, a cruz estava esclarecendo as coisas, fazendo o ladrão se reconhecer, mostrando ao pecador quem ele era, cobrando aquilo que estava proposto ao madeiro: pagar com a morte o pecado cometido. Então, neste caso, a cruz, ela é uma manifestação de quem eu sou. Ela me mostra e mostra aos outros quem eu sou. Nesta humilhação da cruz, eu não consigo esconder quem eu sou. Eu estou ali exposto, pagando pelos meus erros, e todo mundo está vendo. Mas se a gente volta um pouquinho na história, no mesmo livro, no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 9, verso 23, nós temos o mestre dizendo o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Hoje nós já lemos essa passagem com uma visão de quem conhece o final da história, mas imagine que você está presente lá no primeiro século e recebe nos seus ouvidos estas palavras: tome a sua cruz todos os dias, siga-me, negue-se a si mesmo. Ora, eu acho que isso é de trazer um nó na cabeça, porque a cruz não é um instrumento de negação, a cruz é um instrumento de exposição dos pecados. A cruz é um instrumento onde as pessoas que estão crucificadas estão merecendo aquilo. A cruz não traz negação de si, ela mostra quem somos. Quem toma a cruz é quem é pecador, malfeitor, ladrão. Mas agora há uma proposta de uma nova cruz, uma cruz que permite que nós neguemos a nós mesmos. Se o nosso desejo é de fato seguir a Jesus, se alguém quer vir após mim, tem que transformar essa cruz num instrumento de vida, num instrumento de esperança. Se a cruz que o mundo tem mostra quem você é, um pecador, um ladrão, um malfeitor, a cruz que Jesus propõe traz esperança de você não ser mais aquilo que você acha que você é, não ser mais aquilo que você se reconheceu ser. A cruz de Cristo nos convoca para um arrependimento e não somente para um sentimento de culpa, não somente para um remorso, não somente para entendermos que nós deveríamos estar pregados numa cruz mesmo. A cruz de Cristo nos transforma a ponto de a gente ver quem nós éramos e falar: eu não quero ser mais isso aqui, eu quero me negar, eu quero transformar a minha vida. Se você se considera um ladrão, a cruz de Cristo é suficiente para você declarar: eu não quero ser mais um ladrão. Se você se considera um orgulhoso, um adúltero, você pode olhar para a cruz de Cristo e falar: eu quero essa cruz para eu não ser mais o que eu vi que eu sou. Eu preciso dessa transformação, eu preciso me arrepender. Faça um exercício mental e pense em como você estaria, o quanto condenado você estaria se tivesse que enfrentar a cruz que o mundo oferece, a cruz da acusação.
a cruz da vergonha, da exposição. Se você vive essa cruz de até uma forma religiosa, eu tenho uma proposta para você: tome a cruz de Cristo e negue-se, seja transformado, vai, não peques mais, arrependa-se de verdade, não somente um mero remorso, em que nós entendemos que somos falhos, em que nós entendemos que somos miseráveis. Ah, Senhor, eu sou assim mesmo, eu nasci assim. Deus tem poder para transformar a sua vida, e se você quer seguir a Jesus, tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia. Às vezes a gente se considera muito impaciente, e aí Deus nos dá a oportunidade para sermos pacientes. E normalmente essas oportunidades vêm a galope, e vêm tantas, que a gente esquece que pediu a Deus para ser paciente e deixa a impaciência tomar. Quando Jesus fala: tome dia a dia a sua cruz, você tem que ser paciente em todos os momentos, já que você não é paciente. Você tem que ter domínio próprio em todos os momentos, dia a dia, já que você não tem domínio próprio. Você foi crucificado, você viu quem você é de fato, mas eu tenho uma proposta de mudar a sua vida, diz o Senhor Jesus. Eu não quero que você mais seja uma pessoa sem alegria, sem amor, sem mansidão, sem paciência. Eu quero produzir em você o fruto do Espírito. Negue-se a si mesmo, se arrependa e tome essa cruz dia a dia. Todos os dias, todos os momentos, e não apenas num evento de domingo. Uma vez um treinador de academia foi a um podcast, e aí ele falou que era preciso cuidar da alimentação e cuidar do corpo na academia todos os dias. Todos os dias. E o apresentador daquele podcast falou assim: mas todos os dias? E aquele papo de 3 vezes na semana tem que ser todos os dias? Eu tenho que ter essa disciplina todos os dias? E aí o professor da academia falou: tem que ser todos os dias. Você é homem todos os dias? Aí ele falou: sou. Então você tem que cuidar de você todos os dias. Mesma coisa o nosso Evangelho. O Evangelho de Jesus nos convida a termos um relacionamento com Jesus todos os dias. E você não depende de mim para fazer isso, não depende do oficial dirigente para fazer isso, não depende do tenente para fazer isso. Olha que mistério maravilhoso é este, em que você não depende de nenhum corpo magistério para te acessar a Deus. Você pode dobrar os seus joelhos no seu quarto, fechar a sua porta e ter um encontro com Jesus. E isso é maravilhoso. E é nesse momento, normalmente é nesse momento em que você vê a cruz sendo colocada sobre você, a ponto de você falar: Deus, eu não quero mais ser este malfeitor. Eu já vi quem eu não sou mais. Me dê forças para persistir nessa caminhada de transformação, de negação de mim mesmo todos os dias. Troca a cruz do mundo, que acusa você dos seus pecados, pela cruz de Jesus, que mata você para o mundo, negando esse passado de pecador que você tem, te ressuscitando como uma nova criatura, te fazendo nascer de novo da água e do Espírito e te dando uma vida eterna e em abundância. Então podemos dizer que a primeira doutrina que o ladrão da cruz nos ensina é a doutrina do arrependimento para ser uma nova criatura. Eu ia colocar, é a doutrina do arrependimento, mas eu faço questão de dizer que é o arrependimento para ser uma nova criatura. Nós temos que parar com esse movimento gospel, em que os nossos pecados falam mais altos do que a graça de Deus.
Nós temos a capacidade, não mérito nosso, é totalmente dado pelo Espírito Santo, de não pecarmos mais. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se por acaso, o pecado é exceção, nós temos uma rotina de santidade, nós temos uma rotina de cruz, uma rotina de compromisso. O arrependimento para ser uma nova criatura, e isso é poderoso. Todos nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Foi assim que Deus nos criou. E ao sermos enganados pelo pecado e pela morte, nós chamamos isso de depravação total, nós perdemos essa comunhão com Deus. Nós não refletimos mais a glória de Deus. Nossas tendências são todas pecaminosas. Nós estamos como um carro que anda a 300 km por hora em direção a um muro. Nós não temos um estado neutro em que podemos escolher entre o mal e o bem. Nós estamos condenados. Mas Jesus tem a capacidade de tomar a direção deste carro e fazer meia volta e te desacelerar e fazer uma jornada com Ele, ao invés de uma vida maluca em direção à perdição. Essa doutrina do arrependimento para ser uma nova criatura é realmente uma mudança de direção total, onde nós não fazemos mais aquilo que nós éramos capazes de fazer pelas nossas forças, mas nós fazemos agora aquilo que nós somos capazes de fazer pelo Espírito Santo que habita em nós. Ou não cremos que o Espírito Santo está conosco? E o interessante é que essa doutrina não está na cruz do ladrão, mas sim na cruz de Jesus. Eu vou bater nessa tecla de novo. Nós somos capazes, pelo Espírito Santo, que é Deus, de não pecar mais. Os nossos parâmetros não podem ser humanos. Ah, mas você que está falando peca. Mas eu não sou o seu parâmetro. O seu parâmetro é Jesus. O seu parâmetro é a Escritura. Esse é o seu parâmetro. Se você me viu pecando, você, como meu sacerdote, já que cremos no sacerdócio universal, deve me exortar, deve me corrigir, porque eu não sou o seu parâmetro. Essa primeira doutrina do arrependimento para ser uma nova criatura, ela passa por você reconhecer quem você é. Na segunda doutrina, eu quero que a gente reflita sobre conhecer quem Jesus é. Quem é Jesus? Quem é essa pessoa para você? Alguns versos antes, nesse capítulo 23 que nós lemos de Lucas, foi declarado que Jesus é o Cristo de Deus. No texto de Mateus, Pedro fala que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o ladrão da cruz enxerga algo que Pedro não viu. Quando Jesus ouve de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus se alegra e fala, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne, não foi sangue, ou seja, não foi nenhuma tradição humana, mas foi meu Pai que está no céu que revelou isso para você. E importa que eu seja entregue nas mãos dos sacerdotes e das autoridades para que eu seja açoitado e morto. E aí vem Pedro e fala, mestre, Senhor, tem piedade de ti. Ele não viu o plano que nós hoje sabemos, porque estamos num lado privilegiado da história, que o ladrão da cruz viu. Se Pedro não tinha reconhecimento que era necessário que o Messias padecesse, este ladrão falou, este é inocente,
Ele não fez mal algum para estar pregado. Ele vai entrar no reino de Deus. Eu reconheço que Ele é o inocente que havia de vir para morrer pelos pecados de toda a humanidade. Eu entendi que este inocente que não fez mal nenhum está pregado por mim, ainda que eu também esteja pregado aqui. O ladrão da cruz sabia que Jesus iria entrar no reino, ou seja, ele reconhecia realmente aquele homem como o rei. Em algumas versões, não foi o caso da minha, quando ele fala, ele acrescenta a palavra Senhor Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A doutrina é profunda, pois ele sabia que se o inocente padecesse, Deus iria exaltá-lo no reino. A Bíblia fala isso em várias passagens, mas eu gostaria de destacar duas. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus nele. E Hebreus 4:15 diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas enfermidades, mas que tem sido tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E a exortação do ladrão da cruz para o seu colega é essa: nós merecemos estar aqui, mas este não. Ele está pagando um preço que ele não merece pagar. Enquanto um dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva a nós, o outro sabia, ele já está salvando. O fato de ele estar pregado aqui conosco, ele já está salvando. Você acha que a sua salvação depende de estar bem de vida, de sair da cruz, de continuar fazendo aquilo que te agrada? A sua salvação é espiritual antes de tudo. Ainda que desejamos boas vidas a cada um de vocês que está aqui, ainda que desejamos um ano próspero, com a geladeira cheia e a despensa farta, e um bom teto para morar, e um carro novo, ainda que desejamos todas essas coisas, a nossa vida não está nessas coisas, não está no nosso concurso que pinga o salário todo mês. O nosso sustento vem das misericórdias do Senhor. Ao saber que Jesus era o Cordeiro imaculado, o inocente, o ladrão reconhece quem Jesus é. Não somente o Cristo de Deus, e de fato ele é o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo, mas também o inocente que havia de padecer para que os injustos pudessem ter a esperança em um outro tipo de cruz, não mais se limitando a perecer na cruz que condena. Enquanto muitos blasfemavam e escarneciam de Jesus, pedindo que Jesus salvasse a si mesmo e até os livrasse daquela cruz, este nosso ladrão nos ensina doutrinas preciosas. Ele já tinha entendido que o plano de salvação estava justamente em Jesus não sair daquela cruz. O sangue inocente para justificar os perdidos. Era nisso que a doutrina, a segunda doutrina, quem é Jesus, do ladrão da cruz, se baseava. O Cordeiro inocente é o herdeiro do reino, o declarado rei. Não bastasse esse herdeiro do reino ter se humilhado para se tornar humano. Não foi isso que nós comemoramos no Natal? Que Cristo veio em carne como um bebê? O triunfo desse inocente, foi morrer na cruz.
Como está escrito em Colossenses 1, a partir do verso 17: Ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Ele é o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. Ele foi o primeiro que morreu, que agradou a Deus, porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por Ele reconciliar todas as coisas em si mesmo, tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Por Ele, digo, quer as coisas sobre a terra, quer as dos céus. Olha o poder do inocente morrendo. Ele reconciliou todas as coisas na terra e nos céus. Vós, sendo outrora alienados, separados e inimigos no vosso entendimento pelas vossas más obras, contudo agora vos reconciliou no corpo da sua carne pela sua morte, para vos apresentar santos e sem defeitos e inculpáveis perante Ele. Se nós reconhecemos quem nós somos de fato, nos arrependemos e vemos quem é Jesus de fato, o poder que Ele tem sobre as nossas vidas, nós somos declarados santos, sem defeitos, inculpáveis. Nós não carregamos mais a culpa dos nossos pecados. Se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, e não vos deixando apartar da esperança do Evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui feito ministro. E depois no capítulo 2, verso 13 diz: a vós, estando mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, tendo-nos perdoado todos os nossos delitos. Jesus não morreu por alguns dos nossos pecados. Jesus não morreu por apenas o meu pecado mais grave. Jesus morreu pelos nossos pecados todos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era contrário, removeu inteiramente. A dívida que estava pendurada no seu nome foi totalmente removida e foi cravada na cruz, e despojou os principados e potestades, os exibiu abertamente. Se na cruz do mundo nós somos os exibidos, os expostos, na cruz de Jesus, os principados que dominavam sobre nós e nos levavam para o pecado é que são expostos. Eles que foram exibidos abertamente, e Jesus triunfando deles na mesma cruz. Jesus triunfou sobre todas as amarras do pecado e da morte que te cercam. Todas. Ele triunfou. Não existe mais ninguém para te acusar. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E mesmo sem ler nenhum desses versos, o ladrão, se é que ainda o chamamos de ladrão a essa altura do campeonato, já tinha entendido que o triunfo de Cristo estava na cruz. E por causa desse triunfo do Cristo de Deus sobre todos os principados e potestades, a cédula de dívidas que nos era contrária também foi removida e cravada na cruz. A cruz do ladrão condena, mata, exige o preço do pecado, mas somente a cruz de Cristo remove a cédula de dívida. Somente a cruz de Jesus inocenta o pecador. O ladrão não é mais reconhecido por esse nome, afinal as promessas do Salvador o fizeram ser transformado em outra criatura. Finalmente esse ladrão, eu e você, pode negar a si mesmo. Finalmente ele pode se arrepender de verdade.
finalmente ele pode se despojar e dizer: eu não quero ser mais esse lixo, esse pecador. E pode também ousar: lembra-te de mim. A terceira doutrina que eu queria destacar é a doutrina da ousadia da fé. O ex-ladrão, aquele que se negou a si mesmo, passa a ser considerado, juntamente com o filho, herdeiro de Deus. Lembra-te de mim. Eu creio que esta obra que estás fazendo na cruz como inocente é suficiente para abrir caminho para pecadores arrependidos como eu a participarem do teu reino. Lembra-te de mim, Jesus, quando entrares no teu reino. Eu quero participar, eu quero estar junto de ti. Que audácia! Eu quero ser herdeiro de Deus. Que audácia! Que ousadia! Mas essa é a consequência de quem é nova criatura, que realmente tem uma ousadia de fé em ver que as promessas do Salvador são de alguém fiel. Ele nos ofereceu a salvação e nós queremos agora andar diferente do curso deste mundo e andar de acordo com a salvação que nos é ofertada, nos esforçando para obedecer ao Senhor, saindo das nossas obras vãs e andando dignamente como convém a Deus, como santos e irrepreensíveis, buscando a perfeição, deixando os vícios e principalmente amando a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, e amando o próximo como Jesus nos amou. Novas criaturas sabem amar verdadeiramente, e esse amor nos faz querer que outros também sejam participantes daquilo que nós recebemos. Evangelizar é como anunciar ao mendigo que nós mendigos achamos pão. E isso nos dá uma ousadia. Lembra de mim, Senhor. Não porque eu fiz algo, mas porque eu criei. Porque eu acredito que esta obra tua, do inocente padecendo, é que me leva para o reino. Não é à toa que o escritor aos Hebreus diz: portanto, irmãos, tendo ousadia ou tendo confiança para entrarmos no santo lugar. Nós temos confiança e ousadia para entrarmos no santo lugar, que antes do véu se rasgar era acessível uma vez ao ano ao sumo sacerdote. Mas o sangue de Jesus nos permite a ousadia de fé para entrarmos nesse santo lugar, porque Jesus nos inaugurou um novo caminho de vida pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando a carne de Jesus se rasgou, o véu também se rasgou. E agora nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus. Cheguemos-nos com um coração sincero e plena certeza de fé, tendo os nossos corações purificados de uma consciência má e lavados os nossos corpos com água pura. Firmes, guardemos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos fez a promessa. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nessa ousadia nós caminhamos juntos, na certeza de que o que fez a promessa é fiel. E ele disse: não se turbe o vosso coração, já que creem em Deus, creiam também em mim. Eu vou para o meu Pai e vou preparar lugar para vocês, e virei outra vez e levarei vocês para estarem comigo, para onde quer que eu esteja, vocês também estejam. Nossa oração hoje é: Senhor, lembra-te de mim. Nós temos uma herança em Cristo,
E essa herança é superior a qualquer coisa nesse mundo, sejam coisas boas ou coisas ruins. Se passamos por tribulações, nós temos um peso de glória no futuro. Se passamos por coisas boas, é um vislumbre daquilo que vamos receber no céu. Porque aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Há uma herança para os ladrões que negam a si mesmos. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus. Já podemos desfrutar do paraíso hoje mesmo, pois a vida eterna já começou. Enquanto não somos chamados para a glória, podemos ser representantes desse paraíso aqui na terra, como embaixadores de Jesus, cheios do Espírito, fazendo as mesmas obras de Jesus e ainda as fazendo maiores, se é que realmente tomamos a cruz de Cristo e nos negamos a nós mesmos. Eu queria passar por um momento de arrependimento diante do Senhor. Talvez ainda estejamos aprendendo a primeira doutrina. Coloque diante de Deus aquilo que você sente que está, de alguma forma, embaraçando a sua vida com Ele. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Esse é o momento que você tem para colocar diante de Deus: eu me arrependo, eu estou aqui exposto, mas eu não quero essa cruz, eu quero a tua cruz. Eu quero me arrepender de verdade, eu quero me arrepender para ser uma nova criatura. Se você já está mais maduro nessa jornada e entende o que é de fato o arrependimento, talvez você precise da segunda doutrina: quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu me relaciono com Ele? Ou eu venho numa caminhada religiosa sem saber quem é Jesus? Quem é este inocente que precisou padecer a minha morte? Quem é este o Cristo, o Filho do Deus vivo? Ele é meu Salvador? Ou Ele é um Salvador? Ele é o meu Deus, o meu Rei? Ou eu só estou vivendo essas verdades numa inércia religiosa em que eu repito tudo que falam para mim, porque eu entendi intelectualmente a Bíblia, porque eu aprendi e decorei alguns versículos e isso é suficiente? O cristianismo, ele propõe um relacionamento com Jesus, um envolvimento de amizade. Você foi feito irmão de Jesus, da família de Deus. E como é ruim nesta terra quando a gente ouve casos em que a família não se fala, em que os irmãos estão brigados. Eu não falo com meu irmão há não sei quanto tempo, eu não falo com meu pai há não sei quanto tempo. Qual deve ser a dor do irmão mais velho que quer falar com você, que quer se apresentar em você, e você ainda está perdido nessas religiosidades de ritos? Deus cravou a dívida que consistia em ordenanças na cruz. Ele quer que você o conheça. A Bíblia diz que ninguém conheceu a mente de Cristo, de Deus. Nós cantamos isso aqui. Ninguém conheceu a mente de Deus. Quem pode, pois, conhecer a mente de Deus? Somente o Espírito que sonda o insondável. E aí esse Espírito vem, habita no nosso corpo, e Paulo escreve: nós,
temos a mente de Cristo para fazer o que Jesus fez, para de fato conhecer Jesus, para de fato ser embaixador de Jesus. Talvez você também já tenha entendido essa segunda doutrina, glória a Deus, amadurecido na fé, constante, mas não tem aquela ousadia de entrar no santuário. O santuário não é para mim, o santuário é para o pastor, o santuário é para o levita, é para quem sabe tocar violão, o santuário não é para mim. Eu faço as minhas orações, mas eu não entro no santuário. Eu peço para alguém orar por mim, eu peço para alguém interceder por mim, porque eu mesmo, até com uma aparência piedade, uma aparência de piedade, eu mesmo não consigo, eu não posso. Meus irmãos, Jesus abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Entremos com inteira certeza de fé nesse santuário, nos aproximemos da presença de Deus. Além de termos um relacionamento, tenhamos um relacionamento íntimo, nos despojando de tudo aquilo que é lixo, limpando a nossa consciência, porque fiel é o que prometeu, Ele é fiel. Se Ele prometeu que você pode entrar nesse santuário, entre. Não é pelos seus méritos, não é sobre você, não, é sobre o mérito dEle, na cruz dEle. Entre nesse santuário. Eu tenho certeza que se entrássemos mais nesse santuário, nós consideraríamos uns aos outros mais e nos estimularíamos ainda mais ao amor e às boas obras. Seja como for, eu não sei em que ponto da jornada cristã você está, ainda aprendendo a primeira doutrina, ou na segunda, ou na terceira, ou já superando essas 3 doutrinas, sendo capaz de liderar outros, de exortar outros. Glória a Deus pela sua vida. Seja como for, às vezes a gente precisa de uma renovação. Vamos cantar Renova? Enquanto você canta, se você quiser vir aqui à frente, você está cantando que não quer ser igual. Deus.